Beijo para todos. Porquê? Ruben, vou Estranho. deixar-te com a Carolina. Estranho. Bom, o convidado que se segue sabe cenas da história de Portugal que os vossos professores ainda não vos contaram, nem fazem ideia. É o autor do Histórias Bizarras de um Mundo Absurdo, João Ferreira! Uhul. Olá, bem-vindo, Olá. tudo bem? Então, olha, eu já tive ali, João, a oportunidade de ler o teu livro, partes do teu livro. Não é um livro com uma narrativa extensa, podes ir lendo quase por capítulos, não é? Os temas são separados. Mas que histórias são estas bizarras que tu foste desvendando à medida que foste pesquisando este livro? Que histórias são essas? Partilha lá algumas. Olha, são histórias da história de Portugal e não só, também da história do mundo. Porque no livro anterior, as histórias rocambolescas, estava reduzida à história de Portugal. A reação foi tão boa, as pessoas pediram mais e pediram para contar também de outros países. E é por isso é que neste, além das histórias, desde o Dom Afonso Henriques até ao Sá Carneiro, em Portugal, também aparecem cá figuras da história mundial. É verdade. E figuras às vezes tão conhecidas que não é preciso serem esses grandes líderes mundiais. Por exemplo, sabias que a Bonnie, do célebre bando de Bonnie and Clyde, escrevia poesia? A sério? Está lá. É verdade. E sabes o que é que faz agora aquele senhor, o Frank Abagnale Jr., que é mais conhecido pelo o homem do Apanha-me se fores capaz? Sim. É consultor hoje em dia porque ensina a não caírem nos truques que ele fazia. Pois, ele era muito inteligente, realmente. E que mais histórias é que nós podemos encontrar, portanto, mitos, não é? Que foram criados e tu descobriste? E descobriste não? Não fui eu que descobri, fui à procura e encontrei, porque e juntaste felizmente... aqui uma coletânea deles. Exatamente. Há muitos e bons historiadores cá em Portugal e no estrangeiro que andam a fazer investigação, a vida deles é essa, e escrevem os artigos e os livros especializados. Eu procuro, encontro e depois conto às pessoas de maneira que as pessoas gostem de ler e achem divertido ler a história. Aí está a tua junção do historiador e jornalista, não é? É verdade, esta fusão é que acontece nestes livros teus, é isso mesmo, que trazem muita informação, mas com uma linguagem muito fácil para se perceber. Para mostrar exatamente que a história não é uma seca, que muita gente pensa que é e que diz que é, porque está mal ensinada. Olha, qual foi assim a história que tu quando descobriste ficaste, não posso acreditar, uma que te surpreendeu realmente? Olha, achei muita graça à história contada por historiadores contratados pelos próprios serviços secretos britânicos e que estão disponíveis em livros que eles publicaram de propósito com base nos documentos que foram libertados, portanto já não estão em segredo de Estado em Inglaterra, e que têm a ver, por exemplo, com a morte do Mussolini, o líder fascista mundial, que foi abatido. Mas parece que aquela história que diz que ele foi abatido pelos resistentes em nome do povo italiano está um bocadinho mal contada. Parece é que, segundo os documentos, os ingleses quiseram que ele acabasse ali e que não aparecesse para ser interrogado, para não pôr a boca no trombone e dizer que tinha sido agente inglês na Primeira Guerra Mundial 20 anos antes. Portanto, está tudo mal contado, este pessoal anda aqui a enganar. Não está tudo, mas há algumas coisas que estão mal contadas. Muito bem. Olha, e cenas mais engraçadas, tens também do Dom Afonso Henriques, umas quantas coisas que eram tomadas quase como factos e na verdade não era nada assim. É verdade, houve muitos mitos à volta do Dom Afonso Henriques e esses mitos foram espalhados quase desde o princípio da nacionalidade, por variedíssimas razões. Uns para o engrandecer, outros, pelo contrário, para o pôr em uma situação de mais igualdade em relação aos nobres. Os estudos sobre o Dom Afonso Henriques foram feitos ao longo dos séculos e algumas histórias que nós tínhamos como sendo aceites e que eram de facto mitos. Desde a história dele ter batido na mãe, até à aparição divina que lhe deu a vitória na Batalha de Ourique, e muitas outras lendas, que foram lendas à volta de Dom Afonso Henriques, e que foram desmentidas, mas já foram desmentidas há 150 anos pelo Alexandre Herculano. Não é de agora. Não é de agora. Mas ainda é preciso voltar a contar. Agora está aqui tudo explicadinho para vocês saberem. Outra coisa, tu também, do Hitler, o que é que tu achaste? Ele é sem dúvida uma personagem que traz muitas perguntas, não é? O que é que tu achaste assim de mais interessante que tenhas descoberto? Olha, uma história muito interessante em relação ao Hitler é a história dos diários do Hitler. Há coisa de 30 anos, em 1983, uma grande revista alemã, que é a Stern, continua a ser uma conhecidíssima e prestigiada revista alemã, trouxe uma notícia bombástica, dizer que tinham descoberto os diários do Hitler e iam começar a publicá-los. Uma grande história. Os diários do Hitler, vamos a isso.
E para autenticar os diários do Hitler, eles foram buscar nada mais, nada menos que o maior especialista mundial em Hitler, que era um historiador inglês, um senhor chamado Trevor Roper, que já desde o tempo da Segunda Guerra Mundial tinha sido mandado de propósito a Berlim para investigar a morte do Hitler. Portanto, ele era o homem que mais sabia sobre Hitler. E ele leu os tais diários, falou com as pessoas que tinham dito que tinham encontrado os diários, explicaram-lhe que o Hitler tinha escrito esses diários entre 32 e 45, portanto, pouco antes de chegar ao poder e quase até morrer, e ele deixou-se convencer. Disse, senhora, com a minha experiência e com a minha sabedoria, o meu parecer é que estes diários são verdadeiros. Os diários foram publicados e ele, poucos dias depois, teve que fazer a pior coisa que pode acontecer a um historiador e também a um jornalista, que é dizer, afinal, isto era tudo mentira. Admitir que estava errado. Chegaram a descobrir, entre outras coisas, um dos elementos que permitia autenticar o papel, por exemplo, era que, na verdade, era um papel de caderno escolar, uma sebenta normalíssima, envelhecido por ser mergulhado em chá. E depois os próprios conteúdos dos diários, é que aquilo era muito básico. Eram os discursos do Hitler, que já estavam publicados há imenso tempo, algumas ordens de serviço, e depois o burlão, foi um burlão que escreveu aquilo, decidiu acrescentar algumas coisas da sua lavra. Por exemplo, nas vésperas do início dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, o Hitler teria posto no diário: não esquecer de mandar bilhetes à Eva Braun. Portanto, tudo uma... Esta foi. Tudo mentira. Descobriu-se a tempo. Ainda bem que te temos por cá, João Ferreira, a escrever estes livros e a mostrar-nos toda a verdade do mundo da história. Há para além verdades. No dia a seguir descobrem-se outras verdades diferentes destas. Ainda bem que o passado não para de nos atormentar, entre aspas. Tu também falas de doenças, achei engraçado. Tu ias buscar as doenças que mais metiam medo no passado e também falaste sobre elas. Porquê é que tu escolheste também falar sobre elas? É porque uma das coisas que mais influência teve na mentalidade das pessoas, e quem diz da mentalidade depois, a influência que isso teve na cultura, foram as doenças. As doenças que, até certo ponto, eram inexplicáveis. Assim como ainda hoje a medicina continua à procura da cura para as doenças, e felizmente vai conseguindo para muitas delas, nestes tempos antigos não havia hipótese nenhuma de saber. Então as pessoas só sabiam atribuir a origem da doença a uma coisa, era ao castigo divino. Pois. É o caso mais típico da peste negra que atormentou a humanidade durante séculos, porque ela apareceu ciclicamente em diversas vias. E depois outro género de doenças, sei lá, no século XV, finais do século XV, aparece uma doença que até há muito pouco tempo era um flagelo terrível, por exemplo, a sífilis, uma doença venérea, doença sexualmente transmitida, que teve uma curiosidade. Cada vez que havia um surto dessa doença, atribuía-se sempre ao vizinho. Como a primeira manifestação que houve da doença foi durante a invasão francesa de Itália, quando o rei Carlos VIII de Itália, finais do século XV, invade a Península Italiana até chegar ao Reino de Nápoles, então os franceses disseram que era o mal italiano. Os italianos diziam que era o mal francês. E foi assim por toda a Europa. Por exemplo, as primeiras manifestações da doença que houve em Portugal, dizia-se que era o mal espanhol. Claro. E os espanhóis diziam que era a doença dos portugueses. Pois claro, toda a gente a mandar a batata quente uns para os outros. Outra coisa que tu falas também, eu achei também interessante, foi que a história pode sem dúvida explicar o nosso presente. Em que circunstâncias tu achas que todos estes mitos em que as pessoas foram acreditando podem, por um lado também, influenciar o nosso presente? Temos que ver uma coisa, a história não se repete, mas tem muitas lições e ajuda a explicar muita coisa. E então, se nós estivermos atentos e, sobretudo, tivermos a curiosidade, que isto vem tudo da curiosidade, de procurarmos o que é que aconteceu no passado, nós chegamos à conclusão que há muitas circunstâncias que, não sendo iguais, são semelhantes e que tiveram coisas parecidas. Isto, ao nível das doenças, ao nível de revoltas, ao nível de guerras, mas também ao nível da solução de muitos problemas. E é por isso que eu acho que, se um povo quer estar à altura das suas circunstâncias, tem que ter essa memória. E tem que ter essa memória para explicar e para preservar a sua identidade. E é por isso que tem tudo a ganhar se souber os episódios da história. Acho que estamos melhor preparados para uma vida futura. É verdade. Se soubermos o nosso passado e o passado dos outros também, porque é sem dúvida lições do dia a dia. João, obrigada por ter estado cá. Obrigado, eu. Foi muito bom. Eu vou ficar com este exemplar para mim. Ótimo. Porque os livros estão em vias de extinção, meus amigos. Portanto, continuem a comprar livros e, se quiserem ganhar o Histórias Bizarras de um Mundo Absurdo, já sabem, passem no nosso Facebook e ficam habilitados a ganhar um exemplar. Obrigada, João. Obrigado, eu. Vamos passar ao outro João. João! Entretanto, se quiserem ganhar também